futebol, vamos falar de Mengão. Vamos começar pelo grupo da Libertadores, né, PH? O Flamengo que caiu no grupo do Milionários, Bolívar, e agora eu esqueci o outro. É o Palestino. E o Palestino. Antes de eu perguntar a opinião do PH, eu vou falar a minha aqui. Mais uma vez, igual no último programa eu falei que a gente pegou ao vivo, mas a gente não bateu tanto nesse lance Libertadores, porque a gente foi vendo o sorteio junto com vocês e não ia dar tempo. Então a gente vai bater mais um pouquinho nisso Libertadores. Na minha opinião, é um grupo tranquilo. A altitude pode sim atrapalhar, porém, eu estava vendo as reportagens e é verdade, nosso treinador é o Tite, jogou várias vezes na altitude, com a seleção, com o Corinthians, teve uma entrevista do preparador físico dele falando sobre isso. Então, com o elenco que nós temos, com os profissionais coordenando esse elenco que nós temos, para mim, não vai ter muita dificuldade. Não vai ter essa dificuldade toda que passávamos anos atrás com aquele máscara de ar, né, que a gente tinha. Então, para mim, minha opinião, não sou mãe de nada, mas eu prevejo o Flamengo em primeiro lugar do grupo, sem facilidade. O que você achou do sorteio? Com facilidade. Com facilidade. Sem facilidade. Com facilidade. O que você achou do sorteio? O que você achou desse grupo? Cara, realmente times, se você vai botar lá, os times, todos eles são fáceis, mas como eu falei, até no outro programa, como ele falou, a gente estava no meio do programa falando, a gente só deu uma geral, mas agora analisando com calma, depois vendo tudo isso. Os times da Libertadores da primeira fase, tirando os brasileiros e os argentinos, são times mais fracos. Então, geralmente, é mais fácil, né? E hoje o Flamengo, como diz o nosso filósofo Bruno Henrique, estamos realmente em outro patamar. Então, realmente, os times que o Flamengo pegou não tem muita dificuldade para o Flamengo. Mas, por exemplo, Bolívar, se eu não me engano, estava em primeiro do Campeonato Boliviano. Né? São times que passaram por algum motivo. E vão usar a altitude, que agora está confirmado, né, que o jogo realmente vai ser do Milionários lá, né, no campo que eles usam. E eles usam isso a favor deles, né? E aí eu vou tentar falar um pouquinho na questão fisiológica, né? Porque, como eu falei, educador físico, eu entendo algumas outras coisas que não são do âmbito geral. O que acontece? Isso que ele falou, concordo, a gente tem especialista, inclusive o nosso preparador físico é um especialista, e parece que eles estão querendo fazer a mesma coisa que fizeram em 2019, quando o Flamengo também jogou na altitude e ganhou lá de 1-0, mas se vocês não lembram, quem foi o destaque naquela partida, o Gabigol fez o gol, mas quem foi o destaque foi o Diego Alves, que fez várias defesas porque eles faziam muito chute de fora da área por causa da velocidade da bola. Então, mesmo que os jogadores sejam muito bons tecnicamente, isso também eles aproveitam, porque tem o fator campo, fator temperatura e outra, galera, tem um outro fator que eu vou explicar para vocês. Existe uma coisa chamada individualidade biológica. Por mais que o jogador seja preparado, ali na hora da altitude que a gente realmente vê e o jogador sente. E aí é muito relativo a gente falar para você assim, o time todo vai ficar tranquilo. Às vezes o cara chega lá na partida e sente. Então tem gente que vai sentir mais, tem gente que vai sentir menos. Provavelmente eles vão tentar adaptar isso, porque parece agora nos centros de treinamento existem várias formas de tentar monitorar isso, questões de células, a parte de oxigênio. Então eles têm várias formas de tentar minimizar esse efeito. Mas, galera, lá na hora, eu nunca fui para altitude, nunca joguei, mas pelo que eu já li, pelo que eu já me instruí, isso realmente pode acontecer até no próprio jogo, né? Tem gente que com 20, 30 minutos pode cansar, outros podem aguentar o jogo inteiro. Então, realmente não é fácil jogar, por tudo que já foi relatado, em altitude. E isso pode complicar um pouco o Flamengo. É uma caixinha de surpresa assim. O pessoal fala, não, porque eu tenho método, eu tenho jeito. Galera, tudo é relativo, até a forma, até o desgaste da viagem, o tempo que se faz de avião, isso pode comprometer. Então tudo isso é relativo, mas a gente pegou times que dão, assim, no Maracanã, para a gente ganhar os 3 tranquilamente. E pelo menos um fora, eu acredito que a gente tem a capacidade de ter no mínimo 12 pontos. Mas que a gente quer que o Flamengo tenha a melhor campanha possível para que o Flamengo avance as fases da Libertadores e consiga, né, tá sempre decidindo em casa até chegar à final, que é lá na Argentina, né?
Eu concordo com isso que o Perá falou, mas para mim o Flamengo não tem time. Para perder na altitude não perde. Pode ser que empate, mas perder não perde. E aquela dor de cabeça que a gente teve ano passado, perdendo para o Alcas, igual a gente perdeu fora de casa, a gente não passa mais isso. O time está muito centrado, muito tranquilo.